Quem é viva sempre aparece, por isso. Olá, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Que saudades que eu estava de aparecer aqui nesse canal no YouTube, de dar as caras por aqui, sentar e falar sobre um assunto longo com vocês. Por isso estou de volta e agora é pra ficar. Acreditem em mim, confiem em mim, me deem mais um voto de confiança que agora é de verdade. E pra você que é nova aqui, muito prazer, eu sou Maria Luísa, mais conhecida como Lua. Sou filha de Deus e discípula de Cristo. Tenho 18 anos, sou estudante de psicologia e falo aqui sobre desenvolvimento espiritual e pessoal a fim de ajudar garotas cristãs como você a se tornarem as mulheres que Cristo as chamou para ser. Por isso, seja muito bem-vinda. Senta aí, pega um café. Hoje eu não tô com cafezinho nenhum, porque já vai dar 6 horas e eu tenho uma regra que a partir das 6 eu não tomo mais café. Meninas, esse ano eu quero tratar com vocês de assuntos muito específicos e muito importantes para que consigamos todas nos desenvolver melhor na vida que o Senhor nos chamou para ser. Porque muitas de nós ficamos presas a feridas do passado, a traumas, a dúvidas, a situações que nós não sabemos resolver e a vida acaba se tornando muito pesada. Mas não é assim que deve ser. A Bíblia fala que Jesus nos chamou para ter plenitude nele. Isso significa que nós podemos ter acesso a uma cura integral. Não é como se nós só fôssemos curadas 100% no dia que o Senhor retornar, mas Cristo nos salvou de nós mesmas. Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e não só os nossos pecados. Então, se você está vivendo com alguma dor, acredite, Cristo deseja curar essa ferida. E para que Cristo possa curar essa ferida, para que essa ferida seja de fato cicatrizada, nós precisamos permitir que o Senhor mexa nela. Existem feridas que estão bem no interior do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, que por serem muito doloridas, toda vez que a gente toca naquela ferida, nós preferimos deixar ela encostada em algum canto para que a gente não precise passar pela dor do processo de cura. Mas como irmã em Cristo, eu te aconselho a permitir que Cristo mexa nas feridas mais profundas do seu interior. Vai doer, é um processo dolorido, não vai ser confortável, mas o que na nossa vida é confortável? Se a gente resumir a nossa vida a viver no conforto, a gente vai acabar nossa vida com 1 milhão de séries na Netflix assistidas, com muitas horas de sono acumulada e sem cumprir o propósito que Deus nos chamou para cumprir. Eu dei toda essa introdução nesse vídeo porque, primeiro, no ano de 2026 eu pretendo trazer conteúdos muito intencionais pra cá, pra ajudar vocês, pra ouvir as dores de vocês e ajudar vocês a serem curadas de verdade. A alcançar plenitude na sua mente, a alcançar plenitude no teu espírito e no seu corpo. E para isso a gente precisa falar sobre o elefante da sala. Vocês já ouviram essa expressão? A gente precisa tocar no que é desconfortável. Bom, e por isso eu trouxe um assunto hoje que é extremamente desconfortável para muitas de nós. Perdão, ou melhor falando, a falta de perdão. Viver guardando mágoa de alguém que nos feriu no passado vai fazer com que nós vivamos toda a nossa vida algemadas com a pessoa que nos magoou. E vocês entendem o peso disso? Talvez você tá aqui nesse vídeo, você clicou aqui porque você realmente está no processo em que você quer curar alguém, em que você está guardando rancor, mágoa de alguém e você não aceita mais, você não quer mais viver com esse sentimento e não sabe também como se livrar dele. Graças a Deus você tá aqui, você tá no lugar certo, no vídeo certo, eu vou te ajudar com isso. Ou talvez você tá aqui nesse vídeo bem despretensiosamente, apareceu no seu YouTube, ou você já me acompanha aqui e clicou pra assistir, mas existe alguma mágoa no seu coração que você muitas vezes ignora. O que eu convido você a fazer hoje, durante esse vídeo, até o final desse vídeo, é entender que você precisa liberar perdão. Vamos ter um texto, uma base bíblica para o nosso vídeo de hoje, como sempre, como todo vídeo bom tem, vamos ter uma base bíblica bem forte para nos guiar nesse vídeo, para que não seja eu falando, mas Cristo falando, que passa muito mais credibilidade, fala sério. Em Mateus 18, a partir do versículo 23. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era moeda da época. Mas, não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo que eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que lhe acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor.
Este, então, chamou-o à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Você conseguiu identificar quem é você nessa parábola que Cristo contou? Sim, você é aquele servo que devia 10.000 talentos para o rei, e o rei perdoou a sua dívida. Eu sou esse servo. Nós todas somos aquele servo que devia uma dívida extremamente alta, de valor extremamente alto, mas que fomos perdoadas, absolvidas da dívida. Uma dívida extremamente alta, que a gente não ia conseguir pagar, mas houve alguém, um rei, que se comoveu, que teve compaixão de mim e de você. Por isso ele perdoou por completo essa dívida. Eu quero focar nessa primeira parte do texto ainda. Cristo morreu por nós, para nos perdoar de uma dívida impagável. Muitas vezes a gente cai no engano de achar que nós nem somos tão maus assim, que assim, só uma gota do sangue de Jesus já era capaz de me perdoar, porque eu nem tenho tantos pecados, poxa, eu nem erro tanto. Mas aquela pessoa erra muito. Às vezes a gente não entende a seriedade que é o pecado. Às vezes a gente não entende que nós já nascemos no pecado, que não existe absolutamente nada de bom em nós, apenas Cristo. E não existe motivo de vangloria, não existe motivo de orgulho, não existe motivo para arrogância, porque quando a gente entende que, meu Deus do céu, eu estava num lamaçal de pecados e Cristo me puxou daquele lamaçal. Eu não fiz nada para merecer isso. Eu errei contra Deus e eu continuo errando diariamente. Meninas, quantas de nós somos inconstantes? Quantas de nós dizemos para o Senhor que vamos fazer alguma coisa e não fazemos? Quantas de nós temos ainda pensamentos orgulhosos, arrogantes? Quantas de nós ainda têm algum pecado de estimação? Quantas de nós erramos diariamente com o Senhor? No mundo jaz maligno, nós estamos rodeadas de uma natureza pecaminosa. Cristo já nos justificou, nós já somos feitas novas em Cristo, lavadas pelo sangue de Jesus, mas nós estamos numa caminhada. E quando Cristo nos resgatou do nosso lamaçal de pecados, quantas vezes a gente já voltou para esse lamaçal e Cristo precisou nos perdoar novamente e voltar a nos reerguer. Não existe pecadinho e pecadão, não existe pecado menor e pecado maior. Às vezes a gente fica muito escandalizado quando a gente ouve alguma pessoa que pecou, fez aquele pecado que a gente olha e fica, meu Deus do céu, não posso ouvir essas coisas. Sendo que não existe pecadinho e pecadão. O pecado é a desobediência a Deus. E desobedecer a Deus não é brincadeira, desobedecer a Deus é algo sério. Independente do que você fez, independente do quão bonzinho pareça a aparência do seu pecado. É pecado, não pode ser romantizado. Fofoca é pecado. Quantas de nós estamos presas ainda num ciclo de fofoca, de ficar falando mal e julgando os outros? Então, nós precisamos nos enxergar na situação de que eu não tenho nada de bom. Eu não tinha nada de bom até eu ser encontrada por Jesus e ser perdoada da minha dívida. Agora os meus pecados foram perdoados e são perdoados diariamente. Cristo morreu, o sangue dele foi suficiente para me perdoar dos pecados que eu já cometi, que eu estou cometendo e os que eu ainda vou cometer. Então que Deus tenha misericórdia de mim e que Cristo continue me lavando diariamente, porque senão eu não sei o que vai ser de mim. Essa é a nossa posição. Nós precisamos pensar e ter isso na nossa mente. Então, nós somos esse servo que estava devendo um valor impagável para o rei e o rei perdoou a dívida. Então, não existe perdão maior do que esse, o perdão que Cristo nos deu. O perdão que foi concedido através de uma morte, mas não foi uma morte qualquer, nem uma morte de alguém qualquer, foi uma morte de cruz pelo Filho de Deus. Foi o Filho de Deus que estava sendo crucificado por mim e por você. Então, toma essa palavra para a sua vida e entenda que nós somos ruins. E eu falo isso sorrindo porque, graças a Deus, eu tenho alguém que é bom, suficientemente bom, e que me tirou desse lamaçal de pecados e que colocou virtude em mim. Porque sem Cristo não existe nada de bom. E é isso que eu quero passar nessa primeira parte desse vídeo. Que nós fomos perdoadas de algo impagável. Que nós fomos perdoadas de algo muito grande, de pecados, de sujeira. Imagina só se nossa mente fosse colocada num telão. A gente ia ficar confortável assistindo aquilo? Não, às vezes, nossa mente, só nós conseguimos ter acesso, nós e Cristo. E tantas vezes passa tantas atrocidades que a gente, se qualquer outra pessoa pensasse uma coisa dessas, a gente teria julgado horrores.
já teria tirado pedra, já teria feito várias e várias coisas que não agradam ao Senhor. Nós estamos num ciclo de pecado e arrependimento, pecado e arrependimento. Não há um justo sequer que entenda, que busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até que veio Jesus e nos perdoou dessa dívida. Pedro, um pouco antes nessa passagem, chega para Jesus e pergunta: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E aí Jesus chega para ele e fala: não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Jesus não estava falando pra gente fazer o cálculo de quanto que dava 70 vezes 7 e perdoar essa quantidade de vezes, e quando passasse essa quantidade de vezes a gente já não precisava mais perdoar. Não. O 7 indica plenitude. Então Jesus fala para nós perdoarmos quantas vezes forem necessárias. Então, agora vamos para a segunda parte do texto em que esse servo que foi perdoado da sua dívida, ou seja, eu e você, que fomos perdoados da nossa dívida, continua se colocando nessa posição do servo que foi perdoado da dívida pelo rei. Esse mesmo servo, a gente leu aqui na parábola, quando ele sai, ele encontra com o seu conservo que estava devendo a ele, quanto? 100 denários. E olha que interessante, logo depois dele ter sido perdoado, quando ele encontra essa pessoa que estava lhe devendo 100 denários, um valor bem menor, muito menor do que a metade do que ele estava devendo ao rei e que foi perdoado, ele chega para essa pessoa que estava devendo a ele e sufoca-o, agarra-o e lança ele na prisão e diz assim: você só vai sair daí quando você terminar de me pagar tudo que você me deve. Agora, trazendo isso para nossa vida novamente, nós somos essas servas que muitas vezes, porque alguém nos fez mal, nós não perdoamos essa pessoa. E quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender a seriedade que é a falta de perdão. Não é só um perdão que me afeta um pouquinho e talvez afete a pessoa que me magoou. É um perdão que pode impedir-nos de alcançar a salvação. Vocês entendem o peso que é isso? Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Não é um perdão superficial, é um perdão de coração. Pronto, e agora vamos falar de forma com termos mais práticos ainda. Quantas de nós guardamos mágoa? Quantas pessoas já nos fizeram mal? Quantas mágoas a gente tem no nosso coração guardado? Às vezes alguém que nos fez mal na nossa infância. Às vezes, feridas que realmente a gente não quer tocar, porque, nossa, vai doer muito, vai sangrar muito, vai ter uma hemorragia ali, eu não quero passar por isso de novo, eu não quero sentir o que eu senti naquela época. Ou às vezes a gente guarda mágoa porque nós nos ofendemos com algo que alguém falou ou que alguém fez. Às vezes alguém tem uma atitude conosco que a gente olha e fala assim pra pessoa: nossa, eu nunca imaginei que você faria isso comigo, eu nunca faria isso com você, como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessas comigo? Então começa a guardar muita mágoa, se distancia da pessoa e não só se distancia, como cultiva um sentimento ruim no seu coração. A mágoa é como um câncer que vai crescendo cada vez mais. Quanto mais tempo vai passando, quanto mais nós cultivamos essa mágoa, mais esse câncer vai crescendo, até que ele toma tudo. Eu sei que falar de perdão é um assunto bem sensível para muita gente, porque algumas de nós podem ter traumas que realmente foram traumas muito pesados. Talvez você guarde rancor e mágoa de alguém que realmente te fez muito mal. Pode ter sido um crime até. A gente se pergunta: como é que eu vou conseguir perdoar alguém que me fez tanto mal? Isso se adequa pra tudo, porque quando a gente fala de perdão, vai até dos mais simples até os mais complexos, digamos assim. Até as ofensas mais simples, até as coisas que são crimes de fato. Mas falando sobre perdão, independente da seriedade que foi o que você passou, você precisa liberar perdão. Eu falo isso pra você como irmã que entende que pra nós fluirmos em absolutamente qualquer coisa em Cristo, a gente precisa ter um coração limpo. E pra termos um coração limpo e pra termos acesso à presença de Deus e a ser sensíveis ao Espírito Santo, a gente precisa se desbloquear de tudo que nos bloqueia. E a falta de perdão é algo que bloqueia e muito. Então eu sei que dói, eu sei que não faz sentido muitas vezes pela lógica do mundo perdoar, mas pela lógica de Deus, que perdoou um bando de pecadores, como eu e como você, que perdoou as pessoas que ali no momento da crucificação dele estavam cuspindo na cara dele, estavam chicoteando ele, estavam o crucificando. Essas pessoas ainda assim têm acesso à salvação através desse mesmo Jesus que elas crucificaram. Por favor, entenda, eu não estou diminuindo de forma alguma a dor que você sente. Eu só estou mostrando como nós precisamos lidar com ela. Minha irmã, entenda uma coisa: o rancor, ele não muda o que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu, independente do que você pense, do como você fale, do quanto tempo você vai guardar essa mágoa, ou do quão profundo ela te machucou. O rancor não muda o que aconteceu. Isso te aprisiona.
Você guardando o rancor da pessoa que te machucou, da pessoa que te magoou, não está aprisionando a pessoa que fez o mal pra você. Pelo contrário, você está se aprisionando, você está se prendendo a essa pessoa. Então, liberar perdão não é para o bem do próximo apenas, mas principalmente para o nosso bem. Quando perguntam para Jesus quais que são os mandamentos mais importantes, Jesus fala: primeiro, amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. E amar o nosso próximo não significa só amar aqueles que nos amam, porque isso até as pessoas que não são cristãs fazem, até as pessoas que não têm Jesus fazem, até as pessoas que não seguem a Cristo fazem. Gostar de quem gosta de mim é muito fácil, mas cristãos, discípulos de Cristo, entendem a importância do perdão, entendem a importância de amar mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que nos fizeram mal. Então, já passou. Quanto mais tempo você demorar para liberar esse perdão, por quaisquer as razões que você tenha, podem ser as razões mais válidas do mundo, mas a verdade é que quanto mais você postergar a decisão de perdoar alguém, mais tempo você vai atrasar a vida que Deus tem para você no presente. Aceite viver um presente leve, aceite viver a vida que Cristo morreu para que você tivesse. Além de te perdoar, nossa, sério, gente, eu fico assim, meu Deus do céu, como é que... Sério, não tem como entender. Porque a nossa justiça é uma, a justiça de Deus é outra, a justiça de Deus é 1000 vezes, 1 milhão de vezes superior à nossa. Jesus, além de morrer para que nós fôssemos perdoadas dessa dívida imensurável, Ele ainda deseja nos proporcionar uma vida alegre e em paz. Independente das aflições que nós vamos ter no mundo, Ele chega para nós e fala: filha, tenha bom ânimo porque eu já venci o mundo. Então, meu convite para você nesse vídeo é: libere esse perdão que te aprisiona e seja curada. Seja curada, libera essa pessoa que você tem mantido na sua mente. Agora vamos falar sobre como que a gente pode fazer isso, né? Como, Lua, que eu posso liberar alguém que me fez tanto mal? Como que eu posso liberar perdão, sendo que eu não quero fazer isso? Novamente, o versículo 35 de Mateus 18 fala: assim também vos fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Como é que eu posso perdoar de coração alguém que me fez tanto mal, alguém que me machucou tanto, alguém que foi tão mal e tão cruel comigo? Você tem que ter um movimento. Como eu falei no início desse vídeo, nós, para sermos curadas, nós precisamos chegar para Jesus e falar: Jesus, pode me curar. Faça o que o Senhor quiser. Então, primeiro você precisa ter a decisão de falar: Deus, Espírito Santo, vai doer muito, eu sei que vai doer, eu não queria fazer isso, eu não sei como fazer isso, mas por favor me ajude a perdoar fulano, a perdoar ciclano. Esse é o seu primeiro movimento de forma prática. Aceite abrir o seu coração para que Deus possa o limpar. É um processo. E quem é que vai operar isso em você? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele conhece a intenção do seu coração. Por isso é importante você, mesmo não querendo liberar perdão, mesmo não sabendo como liberar perdão, você ter a decisão de falar: Jesus, essa pessoa me fez muito mal, eu ainda tô com muita raiva, mas por favor, me ajude a liberar perdão de coração, de uma vez por todas, para que eu não seja mais aprisionada por esse sentimento, por essa mágoa, por esse rancor. Então esse é o primeiro movimento que você deve fazer, deve ter. Chegar para Jesus, fazer uma oração sincera. O Espírito Santo, quando ele vê um coração quebrantado, disposto a ser curado, ele é atraído por isso. Então, tenha o primeiro passo de chegar para Jesus e pedir ajuda. Peça ajuda, mesmo sem saber como fazer. E a partir daí o Espírito Santo vai começar a conduzir o seu processo de cura. Aos poucos, ele vai tirando o mago do seu coração, ele vai te fazendo enxergar a situação com os olhos que o próprio Cristo teve, porque não existe ninguém melhor para ensinar sobre perdão do que aquele que perdoou todos os pecados, né, gente? Todas as ofensas, tudo quanto é coisa. Tanta gente falou mal pra ele, tanta gente, até os seus amigos mais próximos. Quando Jesus morre e ele olha pra baixo, sabe que Jesus, ao invés de ver todos os seus discípulos e pessoas que ele curou, ele olha e ele vê quem? João e a sua mãe. Então, de todos os discípulos, ele olha e só vê João. Os outros foram todos dispersos ali naquele momento, só tinha João para testemunhar aquele momento, para estar perto do mestre. Então, Jesus, ele é aquela figura de autoridade suprema para falar sobre perdão. Eu acredito que esse vídeo serviu de muita ajuda para vocês e eu declaro sobre a sua vida, como irmã em Cristo, que você vai conseguir liberar perdão para todas as pessoas que você precisa liberar perdão, mesmo se essa pessoa for você. Se você precisa liberar perdão para você mesma, libere esse perdão. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não existe motivo para você se autocondenar, uma vez que você já foi perdoada pelo Senhor. E se você é nova por aqui, ou se já é de casa também, fiquem atentas que esse ano vamos ter muitos conteúdos
com o objetivo de conduzir vocês, meninas cristãs, a alcançarem aquela mulher que o Senhor nos chamou para ser. Sabe aquela mulher virtuosa de Provérbios 31? A mulher bíblica, a menina dos olhos do Senhor? É essa mulher que nós vamos nos tornar a partir desse ano. Fiquem aqui, acompanhem os vídeos novos, comentem aqui se vocês gostaram e ideias de vídeos futuros. Deus abençoe vocês, um beijo e até a próxima.